XPPR será liquidado, ou seja, ele vai vender todo o seu patrimônio, vai pagar suas dívidas e distribuir o valor entre os cotistas, né, do principal e dois dos maiores e mais importantes fundos imobiliários da Bolsa, CPTS11 e RDM11, terão consequências. No vídeo de hoje eu vou mostrar as consequências, no caso de um positiva e no caso do outro muito negativo, o tombo vai ser grande, e vou mostrar também a carteira de fundos imobiliários do IRDM11. Eu fiz as contas e o prejuízo é gigantesco. O vídeo de hoje é sobre isso. Peço a você o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso vai me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @estelamourão. Aqui embaixo tem um link para você me seguir por lá. Primeiro eu vou mostrar a situação do CPTS11, que é o fundo que vai melhorar com a liquidação do XPPR11, tá? Ele trouxe o relatório gerencial de janeiro e nesse relatório ele trouxe uma seção específica, extraordinária, explicando a exposição do CPTS11 ao XPPR11. Repare que hoje o XPPR11 se tornou o maior devedor do fundo, do CPTS11, com 12,4% do PL, tá? Bom, e por que a liquidação do XPPR vai ajudar o cotista do CPTS11? O fundo tem hoje uma alavancagem de 306 milhões de reais, o que é 10,6% do PL do fundo, a um custo de CDI mais 0,72% ao ano. E essa alavancagem está custando muito caro para os cotistas do fundo. Repare que ela dá resultado para os cotistas até essa fase aqui, ó, até junho de 2022. Daqui para trás, a alavancagem deu resultado para os cotistas do CPTS11. Ou seja, se você olhar aqui o custo da compromissada, ou seja, o custo da dívida em cinza, era menor do que a rentabilidade dos CRIs, do que o retorno da carteira de CRIs do fundo. A partir de julho de 2022 para cá, teve alguns meses que teve sim um resultado positivo, mas pequeno, tá? Mas no geral, a gente percebe que a parte cinza, que é o custo da compromissada, está muito maior do que a parte azul, que é da rentabilidade dos CRIs, tá? Eu fiz um vídeo, eu vou colocar no card sobre o CPTS, essa alavancagem do fundo, né? O quão ruim é para os cotistas. Se você não viu, assiste depois desse vídeo. E se a gente olhar aqui, ó, a DRE do CPTS11, reparem que a alavancagem ela ainda é muito cara para o CPTS11, apesar da Selic estar sendo cortada e ela ser indexada ao CDI, né? Ela só em janeiro, agora esse mês, custou R$ 3.279.473. Repare que o resultado do CPTS com negociação de CRIs e também o ganho de capital com o fundo imobiliário é em torno de 1,5 milhão, né? E só a despesa com alavancagem é mais que o dobro do que ele conseguiu fazer de giro da carteira. Ou seja, o dinheiro está indo pelo ralo. Os cotistas estão sim sendo muito prejudicados por essa alavancagem. Bom, e o que a Capitânia, o que a gestora está fazendo a respeito? Ela comprou cerca de 365 milhões de reais em CRIs do XPPR11. Ela trouxe aqui uma sessão extraordinária para falar sobre isso, né? E esses CRIs, de acordo com a Capitânia, eles esperam um pagamento rápido pelo XPPR. E realmente o XPPR está em tratativas para a venda dos seus imóveis, liquidação do fundo, né? E aí o que vai acontecer? Quando ele vender os imóveis, ele vai pagar a dívida, né? E o credor do XPPR11 é o CPTS11. Então, ele receberia aí cerca de 365 milhões de reais nessas dívidas do XPPR e pagaria a alavancagem, que é de cerca de 306 milhões de reais, e ainda sobraria um troco para ele alocar em algum outro CRI, né, ou fundo imobiliário, já que fundo imobiliário também faz parte da estratégia do CPTS11. E de acordo com a Capitânia, é exatamente isso, ó, potencial de liquidez via quitação antecipada. Então, a Capitânia, ela acredita que o XPPR vai pagar a dívida logo e que a Capitânia vai resolver o maior problema dela hoje, que é a alavancagem. O CPTS não tem problema nos seus CRIs, não tem inadimplência na carteira, está conseguindo girar a carteira de fundos imobiliários e fazer um lucro, mas a alavancagem está corroendo o valor do cotista. Então, para os cotistas do CPTS11, é rir de orelha a orelha,
com essa liquidação do XPPR, porque aí provavelmente ele vai pagar a sua dívida rapidamente e, consequentemente, o CPTS também vai ficar livre dessa alavancagem que está custando tão caro aos cotistas e ao fundo. Agora, a situação do IRDM11 é muito complicada. Todo mundo sabe que o fundo tem problemas na carteira de fundos imobiliários dele. Além disso, ele tem também problemas de inadimplência em alguns CRIs. Isso representa cerca de 9,77% do PL do fundo, de acordo com o último relatório gerencial. Mas essa liquidação do XPPR vai causar um tombo maior ainda nos cotistas do IRDM11. Repare que o XPPR11 tem 290.855 cotas do XPPR11 compradas a R$ 80,58. Acontece que o gestor do XPPR abriu uma live e falou que deve ser liquidado o fundo em torno de R$ 30 a R$ 40. Ou seja, o prejuízo aqui do XPPR vai ser muito grande. E eu fiz os cálculos para vocês verem, tá? Então, o IRDM tem 290.855 cotas do XPPR a um preço médio de R$ 80,58, ou seja, ele investiu no XPPR R$ 23.436.095,90. No cenário 1, ou seja, o XPPR sendo liquidado a R$ 30 por cota, a gente teria de volta um valor de R$ 8.725.650, um prejuízo absurdo de R$ 14.711.445,90, o que por cota dá 40 centavos. 40 centavos por cota de prejuízo é um cenário bem ruim para o fundo. Caso seja liquidado o XPPR por R$ 35, a gente teria de volta R$ 10.179.925, um prejuízo também muito grande de R$ 13.257.170,90, ou seja, 36 centavos por cota. E no cenário mais otimista dele ser liquidado a R$ 40, a gente teria de volta na mão para que o fundo conseguisse fazer outra alocação em algum outro CRI, eu espero, e não fundo imobiliário, porque vocês vão ver que o tombo é muito grande na carteira do IRDM. Eu vou mostrar para vocês. Ele teria de volta R$ 11.634.200, um prejuízo de R$ 11.802.895,90, 32 centavos por cota. E o que acontece, pessoal? Hoje o IRDM está distribuindo em torno de 70, 75 centavos por cota ao mês. Quando o fundo tem um prejuízo, isso tem que passar pela DRE. O fundo tem que reconhecer esse prejuízo de alguma forma. Por quê? Porque ele não pode falar assim, pronto, tive prejuízo. Eu investi 23 milhões, mas peguei só 11 milhões. Esquece esses outros 11 milhões aí, 600 mil. Isso não existe. Então, o fundo, ele tem que devolver isso de alguma forma. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que diminuir o rendimento nesse valor aqui, 40 centavos, 36 ou 32 centavos. Ou seja, se ele está pagando pouco, se o mercado já está batendo nele, ele vai pagar algo em torno de metade. Ele tem uma reserva que ele conseguiu acumular. No último relatório, ele acumulou aí cerca de R$ 1.200.000, mas é muito pouco frente ao rombo, ao tombo dessa liquidação do XPPR para os cotistas do IRDM11. Então, a tendência é esse rendimento em algum momento cair à medida que o fundo for liquidado, né? A gente não sabe se vai ser de uma vez, se vai ser aos poucos, mas vamos acompanhar, mas é fato. O IRDM vai ser muito prejudicado, os cotistas do IRDM serão muito prejudicados e eu vou mostrar a carteira inteira do IRDM e eu vou falar, o fundo está muito grande, o prejuízo está muito grande. O fundo tem hoje 19,07% do patrimônio dele em fundos imobiliários, tá? Se vocês repararem, eu marquei, tá bem feio, ruim de observar, mas em verde a gente tem os fundos que ele está com lucro. São muito poucos, muito poucos. Aqui a gente tem 34 fundos imobiliários e ele tem lucro em 7. Em amarelo estão os fundos não listados, não tem liquidez, não dá para saber se está perdendo ou se está ganhando, né? Provavelmente deve estar perdendo também, tá? Esses fundos não listados devem ter comprado tudo em IPO, né? Então, complicado. E em vermelho, todo prejuízo.
E o pior, né? Os fundos que têm lucro, o lucro é pequeno. Os fundos que têm prejuízo, o prejuízo é absurdo, abissal. E é lógico que eu calculei esse prejuízo para vocês. Só quero chamar a atenção para alguns fundos, né? Que o prejuízo é muito, muito grande. Repare aqui, Deva, preço médio do Deva, R$ 101,34, tá? No dia que eu fiz essas contas, o mercado estava fechado e ele estava sendo negociado a 41,09. Então, a gente tem um prejuízo de 87 milhões, tá? 59% de prejuízo. Só por cota, R$ 2,40 de prejuízo. É triste, é muito triste olhar a carteira de fundos imobiliários do IRDM, tá? Ele comprou tudo nas alturas. Repare aqui, HCTR11, famosos dois do barulho aí, a gente tem um preço médio de R$ 119,23. Quando eu fiz essa tabela, R$ 30,61 era o valor de negociação, um prejuízo de 43 milhões de reais, ou seja, 74% de prejuízo, R$ 1,19 por cota. Absurdo. Olha o Tord, comprou a R$ 10,47, estava sendo negociado a R$ 2,00, a gente tem um prejuízo de 60 milhões de reais, 81%. Tá? Isso, pessoal, só alguns exemplos, né? R$ 1,66. E o que acontece, tá? Eu peguei toda a lista, em amarelo os não listados eu não consegui fazer, e a gente tem, olha isso, ele investiu R$1.025.436.936,18 em fundos imobiliários, e pelos meus cálculos nesse dia que eu fiz, que foi no final de semana agora, dia 25, 24, tá? Quando não tinha negociação, a gente tinha apenas R$ 631.620.894, um prejuízo de 393 milhões de reais, quase 400 milhões de prejuízo de 38% na carteira de fundos, o que dá R$ 10,81 por cota. Significa que o fundo, para recuperar esse prejuízo, teria que ficar sem pagar cerca de 14 meses de dividendos pelo que ele paga hoje. Mais ou menos, 1 ano e 2 meses mais ou menos sem pagar. É lógico que não é toda a carteira de fundo que vai liquidar, porque se isso acontecer vai ser muito difícil o IRDM se recuperar, mas de qualquer maneira mostra que o gestor fez péssimas alocações, péssimas compras, maioria gritante aí, em preços médios super altos, e é isso, né? Não tem para onde correr. A realidade tá aí da alocação do fundo. Quem é cotista do IRDM está sofrendo e deve sofrer mais por um bom tempo aí. Eu não acredito numa recuperação rápida desse fundo, tá? Pode recuperar? Sim. Se a gente tiver um IPCA mais alto, o fundo pode sim pagar melhores dividendos, e a gente sabe que o mercado de fundos imobiliários no Brasil é rentista. Então, se o fundo estiver pagando R$1 por cota, o pessoal volta a comprar ele. Então, assim, ele tem hoje 62,41% alocados em IPCA, né? Uma taxa média de 8,74%, que o torna middle risk, e a verdade é essa. Se ele conseguir pagar bem, e ele vai conseguir pagar bem quando o IPCA subir, a tendência é que a cota suba, né? E aí vai começar os vídeos sobre a recuperação do IRDM11. É isso. Mas o fundo tem sim muito problema para resolver, não só a inadimplência de alguns CRIs, mas essa carteira de fundos imobiliários cheia de bomba. Agora eu quero saber de você. Você é cotista de algum desses fundos? Vai rir com o CPTS11 ou vai chorar com o IRDM11? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber por esse vídeo. É isso, até o próximo vídeo.